Maiara abriu a tela. Amém. Aleluia. Isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que o chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo.
Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. Mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Louvado seja Deus. Que carta. Que carta bonita, gente do céu. Ontem, quando eu estava meditando, falei, nossa, que carta linda de Paulo aos Tessalônicos, né? Ele fala de forma muito amorosa com a igreja. Ele fala como uma mãe fala com o filho, ele fala de uma forma tão delicada, ele fala de uma forma tão linda, como se falasse a criança. Nossa, que carta linda. Que carta linda. Paulo, ao falar àquela igreja, nossa, foi assim, falou muito ao meu coração e eu espero que possa falar ao seu coração. Porque em meio a tanta dificuldade que já havia na igreja em Tessalônica, já havia pessoas que estavam desmotivadas, pessoas que viviam acusações ali pelos judeus, que viviam mediante a ver, né? Eles eram recém-convertidos na sua confissão ali cristã, já viam, né? Ali era muita perseguição, havia muita perseguição. Nós vemos ali a partir do versículo 1, onde Paulo começa a falar para a igreja sobre essa dificuldade, mas ao mesmo tempo, Paulo começa a falar para essa igreja de forma amorosa, de forma que essa igreja ela possa confiar no nosso Deus, de forma que lembra essa igreja que nós estamos vivendo em combate, em guerra, de forma fortemente, e ele lembra que outros povos já haviam padecido isso, já haviam sido maltratados, já haviam passado por isso. Ou seja, ele estava motivando também a igreja, que era possível passar por essa situação. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Essa competição, tratando-se espiritualmente, é como se fosse uma competição atlética mesmo. Porque o mundo espiritual, amadas e amados, é tão forte que muitas das vezes nós sentimos essa luta realmente na carne, no corpo.
Muitas das vezes nós estamos cansados, porque nós nos alinhamos e precisamos nos alinhar, corpo, alma e espírito. E muitas das vezes o nosso corpo também sente. E precisa haver um descanso, precisa haver esse parar, esse alinhamento e dizer, agora o meu corpo pede um para, pede um alinhamento. Ele começa a falar também ali no 3 e exortar essa igreja. Começa a dizer, olha, porque tudo que eu falo, tudo que eu tenho falado para vocês é de forma idônea, de forma que agrada ao Senhor. Para que vocês não caiam em enganos, para que vocês não sejam enganados por falsas profecias, porque lá já haviam pessoas, pessoas que faziam e desviavam, né, essa palavra, esse evangelho. É diferente de hoje? Não. E ele continua falando, olha, nós não falamos para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E que Deus aprove os nossos corações. É forte. Porque quantas das vezes nós temos que nos posicionar, nós temos que nos avaliar. O que nós estamos fazendo? O meu agir? Estou agradando? A minha linguagem? O que eu estou agradando? É a Deus? E Paulo ele continua falando àquela igreja. Ele fala, olha, nós não usamos palavras lisonjeiras como vocês sabem. Porque nós não temos intuito de ser gananciosos. E ele fala, olha, Deus é nossa testemunha. Na linguagem de hoje é como ele falasse assim, olha, nós não estamos bajulando, somos bajuladores. É, ou seja, ele também queria dizer assim, olha, também não estou com ganância por dinheiro. Ele fala, essa igreja. Não é por dinheiro. Nesses tempos, irmãos, nós estamos vendo irmãos que se revoltam dentro das suas igrejas, dos templos, se revoltam contra os pastores escolhidos do Senhor, saem das suas comuns, formam outras denominações por ganância. Infelizmente é real. Mas desde lá, Paulo já falava, olha, eu não estou aqui com ganância por dinheiro, não.
E ele falava também: eu não estou aqui para buscar a glória de homens. E ele falava: quer de vós, quer de outros. E ele ainda fala assim: quer eu pudesse, como apóstolo de Cristo. Mas eu não quero ser pesado para vocês. Quantos servos que muitas das vezes se coloca como escolhido de Deus, mas muitas das vezes não foram escolhidos de Deus, foram pessoas desobedientes, saíram de um comum por rebeldia, saíram de uma igreja por rebeldia, formando ali uma outra denominação, colocando-se nomes tirados da palavra de Deus. Quantas e quantas denominações nós temos visto, amadas? Quantas? E Paulo já vinha exortando aquela igreja. Ele falava, olha, eu não ambiciono o material, nem a glória, nem o louvor dos homens. Embora eu seja um apóstolo. Ele tinha direito à ajuda financeira. Ele poderia ser sustentado pela igreja. Muitas pessoas têm sido pesado, pastores, líderes têm sido pesado para as ovelhas do Senhor. Eu pergunto nessa manhã, os olhos do Senhor tudo vê, tudo vê. Ele continua falando a essa igreja. Antes nos apresentemos brandos entre vós. E aí é onde ele fala de forma doce, de forma como se ele falasse a crianças, criancinhas, de forma amável, de forma que qualquer pessoa entenderia. Ele mantinha ali um relacionamento com aquela igreja de forma tão linda, como se fossem seus próprios filhos. Quantos e quantos pastores, amados, perderam-se essa essência, né? Por terem muitas das vezes várias e várias ovelhas. E ele continua. Aleluias. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoado, ele continua exortando aquela igreja. Ele continua falando. Estava pronto a ajudá-los. Estava pronto a compartilhar da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Esse Deus, ele, através do seu servo Paulo, que antes era
perseguidor da igreja. Agora ele é uma testemunha de Deus. E ele vem dizer, e nós somos agora essa testemunha também. No 10 ele vem nos dizer, e vós e Deus sois testemunha. Nós fazemos parte agora deste mesmo corpo. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós fazemos parte. Nós somos filhos. Fazemos parte desta, aleluia, deste corpo, desta família. E quão grande é esta família, mas que muitas das vezes tem andado de forma errada, mas que o Senhor, Ele vem através da sua palavra e através da carta que Paulo escreveu àquela igreja, vem nos exortando. De forma que exortava aquela igreja e que exorta a gente até hoje, que fala conosco até hoje. No 12 ele fala grandemente, exortando, nos consolando e dizendo, vamos andar de modo digno. Vamos mostrarmos essa glória. Vamos fazer com que esta glória, meio a toda essa luta, meio a toda aquela guerra, era muito mais difícil aqueles tempos, mas eles passaram, eles viviam com maestria. E ele continua falando, vamos dar graças a Deus sem cessar. Ele recebia uma palavra de bom grado. Ele recebia uma palavra com exatidão, com gloriosa. Quantas das vezes, amados, nós estamos no meio da ansiedade, das preocupações do dia a dia. E essa palavra é o que nos acalenta, é o que nos faz estar e nos mantém de pé. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais das suas misericórdias. Possa trazer em nós aquilo que nós necessitamos. Porque vem dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Paulo, quando escreveu a igreja de Tessalônica, de forma tão linda, ele explicava a sua ausência muitas das vezes, exaltava, dizia o que ele estava sentindo, dava exemplo ao que tinha acontecido. É como se ele passasse realmente um relatório para aquela igreja. De forma simples, de forma que todos pudessem entender o que estava acontecendo. Nós venhamos também, amados, sim, um para com os outros, sim, sermos simples. Contarmos, se necessário, um com o outro.
de uma forma simples, sabendo e tendo certeza para onde vamos. No 18, ele fala o que estava acontecendo com ele. Ele queria muito estar com a igreja, mas isso não foi possível devido ao que foi impedido dele estar com aquela igreja. E ele até fala assim: Satanás me impediu de estar com vocês. Mas ao mesmo tempo ele se alegra de saber que mediante a chegada dessa carta a igreja estará bem. Mediante a escritura, mediante a palavra do Senhor, a igreja estará bem. Que eu e você possa nos posicionar e possamos ficar bem, que possamos nos alegrarmos na presença do Senhor e que possamos lermos as cartas que foi deixada para a igreja de Tessalônica, mas que é real, é verídica, é autêntica, é hoje ainda tão verdadeira, e que a gente possa dizer assim, aleluia, glória a Deus. Com grande amor, Cristo tem pela igreja, que já exortava, que já falava com a igreja, que já dizia o que poderia acontecer, o que acontecia com o povo dele. Muitas das vezes, nós somos também impedidos, assim como Paulo foi impedido, de agir em determinadas situações. Porque o mundo espiritual, muitas das vezes, Satanás nos impede de reagir ou de agirmos. Muitas das vezes, também é permissão do Senhor. Não é o tempo, não é a hora. Mas quando o nosso Deus nos permite agir, aleluia, Ele quebra todas as barreiras e nos abençoa. Se hoje é o teu tempo, se hoje é a tua hora, não há barreira, não há nada espiritual que impeça. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que essa palavra possa ter falado ao seu coração, assim como falou comigo. E que a rica misericórdia do Senhor te acompanhe e me acompanhe, por onde quer que venhamos estar. Amém, irmãs? Louvado seja Deus. A Maiara, irmãs, Valdir, Helena, irmã Flávia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Irmã Maiara, pode estar orando por nós essa manhã. Oi, eu tô com o teor de estar acordando e falando. Vamos ver se vai dar certo. Amém. Aqui, tá? Agora a gente vai fazer a oração, tá bom? Então vamos. Pai amado, querido, graças Amém, te damos, Jesus. Senhor. Nós queremos já te agradecer por esse momento, Pai. Agradecer por usar a Cris grandemente, Amém, Jesus. por podermos estudar mais a tua palavra, conhecer mais de ti, conhecer mais aqui do apóstolo Paulo, que foi realmente uma pessoa extraordinária, um grande exemplo para todos nós. E nós queremos te entregar nosso dia de hoje, Senhor, entregar a ti, para que realmente o Senhor possa nos conduzir nesse dia de hoje. Pedir para que o Senhor realmente vá iluminando a nossa mente, vai nos dando sabedoria, vai nos ajudando, Pai, a ser forte e corajosa, assim como Paulo foi.
Nossa palavra diz que nós temos que sim pregar o evangelho, abrir a nossa boca e falar de ti para as pessoas. Então, nós queremos aproveitar nessas leituras que a gente está fazendo dessas cartas e realmente pedir que o Senhor, que o seu Espírito nos ajude a nos encorajar, realmente a abrir a nossa boca, a falar mais de ti, a compartilhar o que sabemos. Às vezes o que a gente sabe não é muito, mas é mais do que o outro sabe, e muitas vezes o que a gente sabe é o que o outro precisa. Às vezes uma palavra. Então, realmente, a gente pede, Pai, que o Senhor vai nos capacitando, sonde o nosso coração. Nós sabemos que tudo que o Senhor deseja é um coração obediente, um coração ensinável. Então, nós pedimos que sonde os nossos corações, para que realmente a gente possa alinhar o nosso coração ao teu coração, que a gente entre no centro da sua vontade, Pai. No domingo agora, no culto, foi falado muito sobre isso, sobre o chamado. Então, Pai, vai resgatando nos corações de cada um aquele chamado que o Senhor colocou na vida de cada um. Porque nós sabemos que nós somos filhos amados do Senhor. Nós sabemos que nós somos filhos escolhidos. Assim como diz também aqui na carta de Tessalonicenses, somos filhos escolhidos. E nós tomamos posse disso, que somos filhos amados, escolhidos do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, e que realmente os teus planos para a nossa vida são muito maiores do que os nossos, e que realmente o Senhor tem um chamado para cada um de nós, um chamado especial para cada um de nós. Então, Pai, vem resgatando nos nossos corações nesse dia de hoje. Muitas vezes o Senhor dá visão para a gente, e quando o Senhor dá visão, realmente o Senhor sempre dá provisão. E por vezes a gente tem visões, e às vezes parece algo tão grandioso, tão difícil, tão longe de ser atingido, mas nós sabemos que nós temos um Pai que opera realmente fazendo milagres, transformando ambientes, transformando o que precisa ser transformado. Então nós pedimos que realmente vai nos capacitando, vai nos ajudando, sonde os nossos corações, o que a gente tiver que mudar, vai nos mostrando, Senhor, vai revelando nesse dia de hoje aquilo que a gente precisa mudar, talvez sentimentos que precisam ser transmutados, sentimentos de raiva, rancor, de ódio, de amargura, alguns sentimentos que não fazem sentido, que realmente a gente possa transmutar tudo em amor e seguir o seu mandamento de amar o Senhor, meu Deus, sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que nem sempre é fácil amar o próximo, né? Mas o Senhor nos chama para amar o próximo, para amar os inimigos, o Senhor nos chama realmente para realmente ser como Cristo foi aqui na Terra. Sim, Deus. Então, nós queremos já te agradecer, Senhor, por essas reuniões tão abençoadas. Nós queremos já agradecer pelas pessoas que vão assistir essa gravação e que, de alguma forma, essa mensagem vai ser realmente transbordada para outras pessoas, que o Senhor realmente possa levar essa mensagem para quem precisa chegar, né? A gente tem agora o meio de comunicação tão maravilhoso, né? As redes sociais, o YouTube, e realmente que o Senhor vá dando a todos nós aqui estratégias, novas ideias de como atingir novas pessoas, porque a gente sabe o quanto que as pessoas estão sedentas da tua palavra e como as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Então, já te agradecemos, Pai, por Deus. essa oportunidade de estarmos aqui hoje, pelas novas estratégias que o Senhor vai nos dar, pela capacitação que o Senhor vai nos dar. Já vamos te agradecendo por todas as bênçãos que virão do alto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um dia na paz de Deus.